Eu fui à cidade de Rolândia para conhecer a ideia e o desenvolvimento de uma técnica de enfermagem. Ela não é médica, ela não é enfermeira, ela é uma pessoa que está tentando minimizar a vida ou o sofrimento das pessoas que fazem hemodiálise. Esta técnica de enfermagem, quando ela foi aprender a fazer hemodiálise, ela viu o sofrimento da pessoa que fica na cadeira, que tem que ser furada em 2 locais. Você tem que alcançar uma veia, alcançar a outra. Por quê? Porque o sistema que é feito é assim, ó, o sangue do corpo da pessoa vai saindo do corpo dela através desse sistema, desse local que eles furam na pessoa, e aí ele vai passar por essa máquina. A máquina, ela faz exatamente a função do rim. Quando a pessoa tem algum problema, ela tem que ir para uma máquina dessas. E aí, esta máquina que faz a filtragem do sangue da pessoa. Então, por um lado, sai o sangue da pessoa que precisa ser filtrado e por outro, entra o sangue já pronto, já bonzinho, já sossegado. A máquina tem, nos equipamentos dela, 20% eles chamam de sangue extracorpóreo, ou seja, tem 20% do sangue da pessoa que na verdade são produtos que são colocados nesta máquina e que fazem a compensação do sangue da pessoa. Cada pessoa, cada paciente tem um sistema peculiar, são 4 horas que a pessoa tem que ficar sentada, com o braço ali parado, com a máquina tirando o sangue do corpo dessa pessoa. E fala, quem faz hemodiálise sofre demais da conta, viu? Sofre demais. E eu gostei de ver que esta técnica de enfermagem, quando ela foi aprender, ela falou, mas gente, nós temos que furar. Mesmo sem eu saber direito ainda, mesmo eu aprendendo, eu tenho que furar um ser humano para poder aprender, para poder verificar essa... Veja, ela já ganhou até troféu, ela já ganhou até reconhecimento e já tem um segundo troféu desses que ela está para ir buscar, acho que semana que vem, por conta exatamente disso que ela está fazendo. Essa boneca que você vê ali é o 3º protótipo dela já, viu? Cada vez eles estão aprimorando mais, eles estão melhorando mais os bonecos que são colocados, que são utilizados para poder fazer esse tipo de coisa. A simulação, ela é muito bem feita pela máquina que roda todo o sangue da pessoa ali e depois essa máquina aqui é uma máquina de verdade, viu? Não é um protótipo, não é uma máquina de brinquedo, não. Essa máquina aqui, se uma pessoa que precisa fazer hemodiálise sentar ali, ela vai poder fazer. Inclusive, ela tem o tempo depois de lavagem dessa máquina. Eles chamam de desinfecção. Então, tudo isso, amigo, pensado para quê? Para parar de cavucar, para parar de furar a pessoa, a vítima, a pessoa que está doente já. A ideia desta jovem é uma ideia interessante, uma ideia importante e que eu estou achando, penso eu, assim como ela também tem essa visão, de que vai revolucionar o ensino. Porque tanto o enfermeiro quanto o auxiliar de enfermagem, o médico pouco faz isso, né? Mas o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem hoje não tem onde treinar, não tem um boneco, não tem uma outra coisa para treinar. E ela veio com essa ideia que já está patenteada, e eu acredito que vai realmente trazer muitas novidades para quem trabalha na área e principalmente um pouco mais de conforto para o paciente, para aquele que precisa fazer a tal hemodiálise. Esta é uma máquina real para que se possa fazer um procedimento de troca literal do sangue de uma pessoa. A máquina de hemodiálise, ela é utilizada em muita gente, muitas pessoas infelizmente passam por esse tratamento. E por quê? Porque a pessoa pega uma doença e acaba não tendo o próprio organismo trabalhando em prol dela, né? Isso mesmo, né? Há um comprometimento renal e aí o paciente acaba, né, depois de uma classificação que é feita pelo nefrologista, ele entra numa sessão de hemodiálise e ele realiza essa sessão por até 3 vezes por semana, 4 horas. Você esteve observando como é que se aprende a fazer isso? Isso. Quando eu entrei na hemodiálise aqui no Paraná, né, eu não sabia atuar nesse setor e fui admitida na clínica e aí comecei a entrar um pouco nesse mundo da hemodiálise, comecei a entender um pouco mais. Vi a complexidade, né, desse trabalho e comecei a me empenhar, a estudar para poder compreender melhor como funcionaria. O que mais chamou a atenção é que você aprendeu
aprendeu num paciente, né? Isso mesmo, me chamou a atenção e a minha dificuldade foi que eu tive que aprender literalmente no paciente, utilizando a hora de tratamento dele, muitas dúvidas porque era um setor novo para mim, mas infelizmente hoje em dia é assim que funciona a hemodiálise. Até os médicos treinam nos pacientes? Nesse caso é um procedimento específico da enfermagem, mas se um médico for, por exemplo, trabalhar e atuar para instalar um paciente, ele tem que aprender também assim. Você fez o que aqui? Você inventou, você pegou a máquina de fazer hemodiálise e acoplou nela um boneco? Eu comprei a máquina de hemodiálise e, né, através de uma direção divina, eu fiz mesmo o sistema circulatório, desenhei num papel e montei toda a estrutura interna do simulador. Comprei, né, isso aqui veio do Rio de Janeiro, com as medidas que eu precisava, para que ele simulasse uma sessão completa de hemodiálise. A boneca ali, o que acontece com ela? Ela passa o sangue mesmo? Sim, ela circula, né, o fluxo de sangue contínuo, como se fosse um paciente na sessão de hemodiálise. Ela pode ficar até 4 horas funcionando. Tem algumas coisas aí, por exemplo, se eu for um aluno e estiver aprendendo que eu errar, que eu posso até matar o paciente? Sim, se você estiver aprendendo direto no paciente e por uma inexperiência enviar o ar no sistema circulatório do paciente, você pode causar uma embolia pulmonar e ele é óbito. E onde é o ar? O ar entra pelo todo esse sistema aqui. Aqui fica um detector de ar, né? Que aí fica acoplado aqui. Essa mangueirinha, quando a máquina está ligada, o sensor fica rodando e aqui ele detecta o ar. Se, por exemplo, numa inexperiência eu não observar que aqui está vindo um ar, quando a máquina empurrar o sangue de volta, vai junto com o ar e isso entra na corrente sanguínea do paciente. Da embolia pulmonar. Com certeza. Mata-se o paciente. Sim. E se, por exemplo, aqui você me explicou também que é um outro erro que geralmente acontece, né? Esta parte aqui não estando fixa no local que deveria. Isso, porque quando a gente vai aprender, a gente tem que aprender desde ligar a máquina, montar o circuito, a todo o procedimento de limpeza, desinfecção, isso é passo a passo. Então, é muita coisa para aprender de uma vez só, ou numa semana ou 2 semanas. Então, a gente corre o risco, por inexperiência, de cometer algum engano. E às vezes a gente não conecta, né, aqui o circuito normal fica solto, isso aqui acaba vazando sangue, acaba prejudicando o paciente. Quando vaza sangue ali, o que acontece? Aí a gente tem que parar o sistema, o paciente fica anêmico. Vamos supor, ele fica 20% com sangue extracorpóreo. Se eu deixo coagular todo esse sistema aqui, eu não consigo devolver coágulo para o paciente. Então, ele vai perder esse sistema. Se ele faz 3 vezes... Vai perder 20% do sangue. Se ele faz 3 vezes por semana, e aí eu jogar 2 vezes por semana esse sistema inteiro, ele vai ficar anêmico no final. A tua ideia, o que é? Não é ensinar o enfermeiro, mas com boneco. Evitar que seja no ser humano. Isso, a minha ideia é tirar o paciente desse treinamento, porque eu não acho certo expor o paciente dessa forma, trazer esse material para dentro das universidades, escolas técnicas, para que a gente, enquanto profissional, tenha o direito de treinar dignamente e quando chegar na clínica de hemodiálise já está seguro para fazer um procedimento correto com o paciente. Ele vai saber montar, desmontar, limpar a máquina. Isso mesmo. E sem colocar o paciente em risco. E sem utilizar a hora de tratamento dele. Porque é um direito que ele tem. Esse equipamento já está patenteado? Já está todo patenteado, já desde 2019. Você já ganhou um prêmio e está prestes a buscar um outro? Isso. Eu estou inscrita em 2 editais, né, pela Fundação Araucária, pelo Prime do Sebrae e ganhei um prêmio pelo meu conselho de classe, por um evento de tecnologia e inovação. O que você pretende com isso aqui é salvar vidas. É isso aí, sempre pensando no paciente, porque, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 a cada 9 pacientes até 2040 corre o risco de ter problema renal. E até 2040 vai ser a 5ª maior causa de morte do mundo. Então, ninguém está livre dessa situação. Você não é médica, não é enfermeira. Mas você teve essa sensibilidade. Isso, não sou médica, não estou fazendo graduação agora, mas me coloquei no lugar do paciente, porque eu não sei se poderia ser minha mãe, um parente meu, um amigo meu, passando por essa situação, ou até mesmo eu.